Paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Que o Shalom de Deus esteja inundando as nossas vidas enquanto meditamos na preciosa, poderosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Vamos continuar com o estudo Tentação ou Compulsão. Hoje a parte 10. Dívidas. Pode se tornar um vício a pessoa gastar mais do que recebe. A Bíblia chama isto de mundanismo. Se meter em dívidas, gastar mais do que ganha, não vem do Espírito de Deus. Esta loucura e essa ambição de comprar tudo que vem pela frente e ficar endividado não é um impulso de Deus, mas da carne. Isso passa a ser um vício e até mesmo uma compulsão. A pessoa entra em promoções, entre aspas, e gasta o que não tem. Depois fica preocupada e ansiosa, pedindo a Deus para prosperar. É certo que precisamos da sabedoria de Deus para administrar a vida financeira, porque isso é algo espiritual. Uma pessoa endividada, ela pode perder até a saúde. Muitas pessoas passam a ter úlceras nervosas, gastrite, pressão alta, porque, por um lado, o inimigo vem e incentiva ela. Você tem que comprar, você não vive sem isso. Você tem que ter isso aí. Aí a pessoa quer criar um status diante dos outros, impressionar outros, com um dinheiro que ela não tem. Então o inimigo estimula ela a gastar. E depois o inimigo vem e diz: agora como é que você vai pagar a fatura? Aí ele muda a linguagem. Isso pode se estender ano após ano sem que a pessoa perceba que isso é um vício. Ela pode dizer: graças a Deus, Deus me libertou de todos os vícios. Mas ela não está percebendo que o inimigo está atacando ela porque ela não tem sabedoria de investir no essencial. Se ela recebe, gasta tudo aquela semana. Ela não entende que tem 30 dias no mês. Aí depois fica sem saber o que fazer. E no outro mês repete tudo de novo. É preciso que nós busquemos em Deus, pela graça, o domínio próprio nessa situação. Não adianta se culpar. Sabe, se colocar debaixo da lei e tentar se segurar vai ser em vão. Não é o nosso desempenho que tem que mudar primeiro, é o nosso coração. Muitas pessoas pensam, ao descobrirem algo na palavra que está errado, elas entram com culpa e esforço na carne. Mas a Bíblia diz: se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, lá em Romanos 8,13. Isso é um milagre. Eu não posso me segurar. Se eu tentar me segurar na área financeira, na área emocional, na área sexual, eu vou acabar pecando. Porque o homem, ele não consegue ter o domínio de si mesmo. É como se segurar no colo. É impossível. Isto é um milagre que é operado. A lei do Espírito da vida, ela entra em ação através da fé, a dependência da graça. O que estamos vendo é que em Adão, na nossa condição humana caída, toda boa vontade, mesmo que nós queiramos. Romanos 8,7 diz que o homem na carne, mesmo que ele queira ter a boa vontade, ele não conseguirá reverter eficazmente os efeitos da queda a ponto de ser liberto mesmo e ter nojo do pecado. Isso é uma operação gradativa da graça que começa pela fé, se entregando a Cristo, e continua pela fé dependendo do trabalhar diário do Espírito Santo. É muito importante nós entendermos que onde abundou o pecado, Romanos 5,20, superabundou a graça. Muitas pessoas pensam que estão ajudando no processo, se culpando e tentando mudar o seu desempenho. Deus não está olhando o seu desempenho, Deus está olhando a tua fé. Se a tua fé estiver correta, Ele muda o seu desempenho. Mas se você tentar mudar o desempenho para impressionar a Deus, ser salvo por obras, você vai entrar num turbilhão, você vai ficar mais oprimido do que você estava lá no mundo. Porque você vai tomar sobre si uma responsabilidade que é impossível aos homens. E João 15,5 diz assim, sem mim nada podeis fazer. A santificação é um milagre
há uma parceria. A nossa entrega, a nossa renúncia, a nossa confissão, né? Mais do que isso não tem como. Sempre nós estamos tomando a graça e aplicando aquela situação. Se o homem tentar virar anjo com a auréola de uma hora para outra, ele vai ficar louco, parar no hospício. E se ele ficar brincando com o pecado, você, não, eu estou na graça, Deus quiser ele faz, também vai para o inferno. Porque ele está usando desculpas. Como diz Romanos 6,1, continuaremos no pecado então, já que a graça não o gerou? Não, queridos, não é isso. Nós precisamos compreender essa parceria, que o Senhor certamente vem em nosso socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, quando nós entregamos a Ele. Em Romanos 6,16 diz assim, que aquele que você se entregar será Senhor sobre a sua vida. Dá aquela vontade de gastar, né? Você, Senhor, eu não consigo me controlar, cobre com o teu sangue agora. Eu me entrego a Ti, Senhor. O Senhor é Jeová Jireh, o meu administrador. Pai, tira de mim, Pai, tudo aquilo que não te agrada, muda. E você ora, você não fica passivo esperando que Deus gere. Você luta contra isso. Você não é um conformado, parado, estacionado. Você é alguém que está sendo transformado pela renovação da sua mente. Você dia a dia está se entregando a Deus. Você não está. Você deixa continuar assim. Não. Você é alguém que descobriu na palavra de Deus uma área que está deficiente, na sua condição humana, no seu desempenho atual. Você é alguém que está entregando isso em oração e jejum. Você é alguém que está dizendo, Senhor, trabalhe nessa área porque eu não quero continuar assim. Então, a tua parte é não se conformar, é se entregar e confiar que Ele vai trabalhar. Agora, se culpar, não vai adiantar. É um milagre produzido pela própria graça. O que estamos vendo é que a moderação é muito rara. Se por um lado tem aqueles que são religiosos, que tentam frear os seus impulsos carnais na base do panela de pressão, né? Você segura a panela de pressão, assim, a tampa dela, segura aquela válvula, segura aquela pressão lá dentro e ela vai o quê? Explodir. Não adianta você segurar. Eu não posso, sou crente, eu não posso. Eu não posso fazer isso porque agora a minha religião não permite. Que nem um cachorro amarrado, né? Não faz por medo do inferno. Não faz por culpa, sei lá. Mas lá no fundo gosta, se deleita. Que nem um cachorrinho amarrado. Se soltasse, faria, né? Eu quero, pastor, mas eu não posso. A libertação não é eu quero, mas não posso. É entender que nascemos de novo, somos uma nova criatura. E o nosso homem interior tem prazer na lei do Senhor. Entende? Você lê lá Romanos 7, de 22 a 25, fala que o homem interior tem prazer na lei do Senhor. A nossa carne que quer o pecado. Você não é essa carne. Esses desejos, pensamentos, impulsos contrários à palavra de Deus, não é você. É a tua carne. Mas é mais fraco do que o teu poder de decisão. É muito importante compreender que Deus nos colocou numa condição de dominar a nossa carne. O diabo tenta fazer você e eu pensarmos que esses sentimentos, desejos, pensamentos carnais são mais fortes do que a nossa nova natureza. Não é. A lei do Espírito de vida já nos livrou da lei do pecado e da morte. Você lê lá em Romanos 8, 1 e 2. E 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós temos uma nova natureza, a natureza de Deus. Somos filhos de Deus, com DNA de filhos de Deus. E através dessa nova natureza já escapamos das seduções do pecado. Em Romanos 6,14 diz que porque nós estamos debaixo da graça, o Espírito nos socorre em nossa fraqueza, nós estamos nos livrando sozinhos, né? Ele diz, o pecado não terá domínio sobre vocês. Lá em 1 Coríntios 10,13 diz assim, nunca haverá tentação mais forte do que vocês possam dominar. Juntamente com a tentação tem o quê? O escape. Então quando somos tentados, diz Tiago capítulo 1, e renunciamos, nós honramos o Senhor. Agora, no início do processo, a pessoa não vai conseguir renunciar sempre. Porque ela está começando, ela estava acostumada, habituada, ela era carnal, ela era mundana, entende? Então no início do processo, tentar se segurar e se culpar não vai adiantar. O que vai adiantar é chegar a Deus, me ajude, cobre com teu sangue. Senhor, muda o meu coração nessa situação. Revela para mim, Pai, que eu não preciso disso. Me liberta disso. Deus está orando. E os eventuais pecados que você comete nesse processo, involuntariamente, por fraqueza, Deus perdoa.
Deus não computa, 1 Coríntios 11:31, o pecado que você confessou, está lutando contra. Não. Em Provérbios 28:13 diz que Deus tem misericórdia de você. Ele se torna o seu advogado. Lá em 1 João 9 diz, quando eu confesso e chamo pecado de pecado, Deus se torna meu advogado, não meu juiz. Ele me perdoa e ele se torna responsável por amor. Ele voluntariamente se torna responsável de me ajudar a sair daquela situação. Né? E ele compreende as nossas fraquezas porque ele nos amava antes da fundação do mundo. Em Romanos 3:28 e Romanos 4:5 diz que Deus não está computando o nosso desempenho atual, mas ele está olhando a nossa fé, a nossa dependência da graça. Então as eventuais quedas que acontecem não são computadas para o inferno, mas Deus perdoa e vai purificando, e vai restaurando, até colocar nojo nisso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não digo isso para que você peque. Eu estou dizendo isso porque nós pecamos, irmãos. Né? Outro dia um pastor perguntou assim numa escola dominical, né? Quem pecou hoje, né? Aí todo mundo levantou a mão, até a esposa do pastor. Aí ele perguntou, o que você pecou, querida? Ela falou, eu não sei, não fiz nada assim que eu me lembre, mas é que eu me sinto assim, que eu não sou tudo que eu devia ser, tá vendo? Então às vezes a pessoa não pecou em si, mas essa sensação de que não somos tudo o que a Bíblia diz, nunca seremos, só lá no céu. Estamos crescendo gradativamente, certo? Mas essa sensação de culpa, já cobertos com o sangue de Jesus, já confessado nosso pecado, ela é uma mentira da carne, do diabo. O inimigo faz a pessoa ter uma consciência de pecado, ao invés de ter uma consciência de salvo, de filho, de herdeiro, de agradável a Deus. Ela tem aquela consciência, eu não fiz nada, mas eu sinto que não sou tudo o que a Bíblia diz. Entende? É claro, a Bíblia diz em 1 João 8, se alguém diz que não tem pecado, e ali que ele está dizendo pecado, ele não está dizendo, irmãos, atos pecaminosos, ele não está falando de um verbo, ele está falando de um nome. Ó, ali pecado, naquele texto de 1 João 8, não está falando de atos pecaminosos, isso aí é consequência, isso aí é apenas o fruto. Ele está falando de pecado no sentido de que temos uma alma a ser restaurada, coisas a serem confessadas e abandonadas, entende? Ele está falando de pecado como o fato de que, embora sejamos espírito, uma nova natureza, ainda temos uma carne que quer pecar, entende? Agora, por causa da nossa carne, nós sempre teremos pecados para confessar. Nós estaremos pecando sem parar, mas volta e meia até por pensamento, né? Por uma palavra, involuntariamente. Porque o cristão, ele não tem prazer no pecado, nem permanece em paz no pecado. Ele peca por acidente. Antigamente ele tinha prazer no pecado, agora não. E se por um lado ele não deve brincar com o pecado e extinguir o Espírito Santo, por outro lado ele não pode ficar se culpando do pecado já confessado e chamando de impuro aquilo que Deus já purificou, né? Ficar se culpando, né? Que nem essa esposa do pastor. Não me lembro de ter feito nada essa manhã. Acordei e vim para a igreja, para a escola dominical. Mas eu estou me sentindo culpada, eu estou me sentindo indigna e estou me sentindo que não sou tudo que a Bíblia diz para mim ser. Então, essa culpa, ela não ajuda no processo. Se em Efésios 1:6 diz que nós somos agradáveis a Deus, que nós somos aceitos no amado, essa palavra que está aqui em Efésios 1:6, que nós fomos reconciliados, que somos agradáveis a Deus no amado, essa palavra de Efésios 1:6 só tem 2 vezes no Novo Testamento. Somente 2 vezes foi colocada essa palavra aqui, de Efésios 1:6. Aqui diz concedeu gratuitamente, né? Outros diz aceitos no amado. Essa palavra nos concedeu gratuitamente, ou fomos aceitos no amado, é a mesma palavra que é usada lá em Lucas, quando o anjo aparece para Maria e diz, Maria, mulher muito favorecida. Entende? Em Cristo nós temos graça, favor, perdão, salvação, mérito, crédito diante de Deus. Por causa do sangue de Jesus, Deus olha o sangue e perdoa. É muito importante que você compreenda, queridos, que Deus não está olhando primeiramente o seu desempenho. O seu desempenho ele vai mudando aos poucos, né? Ele está olhando a tua fé, o teu coração arrependido, a tua entrega diária, entende? E a culpa não ajuda nesse processo. Então Lucas 1:28 tem a mesma palavra no grego que está lá em Efésios 1:6. Eu quero unir a você em oração agora
Mateus 18:18 diz que 2 concordar será feito. Eu quero que o Shalom de Deus trabalhe nessas áreas e que você, longe da culpa, possa alcançar o arrependimento